Hoje, 14 de julho de 2008, repercute o noticiário correspondente à crise entre o Supremo Tribunal Federal e juiz federal de primeiro grau, exercendo jurisdição no Foro Federal em São Paulo. O juiz mandou prender, o Supremo Tribunal Federal determinou a soltura, o juiz reincidiu no encarceramento e o Supremo Tribunal Federal determinou outra vez que o paciente fosse solto. Aguardava o magistrado, evidentemente, que, determinando pela segunda vez o encarceramento, a parte fosse obrigada a subir novamente os degraus da jurisdição. Primeiro, o Tribunal Federal Regional em São Paulo, que, se quando negasse o writ, forçaria o impetrante a ir ao Superior Tribunal Federal, que, por sua vez, denegando o habeas corpus, obrigaria o paciente a bater, então, sim, à Suprema Corte. Isso demandaria, no mínimo, um prazo de 90 dias. Isso se, quando o beneficiário tivesse condições econômicas, porque se fosse pobre, não chegaria lá nem no início do próximo ano. Pobre não tem vez, definitivamente. O juiz federal ficou zangado porque, obviamente, estava exausto. É muito difícil perlustrar uma preparação de uma operação desse tipo, com 300 agentes em campo, prisões sendo consumadas em São Paulo, outras prisões sendo consumadas no Rio de Janeiro, com os pacientes expostos, inclusive, à visitação de uma só rede de televisão, o que é um fato absolutamente extravagante. Isso cansa o representante da jurisdição, porque, em se cuidando de uma atividade absolutamente secreta, o juiz talvez não quisesse nem falar enquanto dormindo, colocaria um esparadrapo na boca para que não sonhasse e falasse desmedidamente sobre o assunto. Essas coisas sigilosas não podem vazar. E se o magistrado permite, autoriza, determina e expede mandados, ele participa eficaz e decididamente do êxito da operação. O passarinho fugiu da gaiola, foi recolhido novamente, a porta da gaiola se abriu, deu-se a crise entre o poder judiciário de primeiro grau e o Supremo Tribunal Federal. Isto, psicanaliticamente, significa uma espécie de revolta contra o poder paterno. Aliás, há um livro especialíssimo sobre o assunto, Direito e Psicanálise. Quando se reage à figura do juiz superior, reage-se, às vezes, à autoridade do pai, do patriarca. O patriarca manda, na hipótese do Supremo Tribunal Federal, determinou, e o filho se subverteu àquela determinante que era imperativa. Não se pode desobedecer pelo direito à Suprema Corte, e também não se pode reagir à figura do pai sob pena de desmoralização da família. O Supremo Tribunal Federal agiu como tal, fez cumprir o seu poder de império. Há, obviamente, as sequelas, as associações de magistrados do Ministério Público estão a apoiar o juiz de primeiro grau. Não há necessidade de se apoiar coisa alguma. Ele teve uma decisão dele, demarcada, destruída, repelida por um órgão de jurisdição mais atuante nesse degrau da escada, que é a distribuição do direito. No fim de tudo, no meio de tudo, nós continuamos com a famigerada delação premiada, que é uma projeção abjeta das nossas duas casas legislativas de maior poder. E continuamos com aquela coisa horrível que é a espiolagem eletrônica. Hoje, o ministro tem medo de ser interceptado. O Ministério Público tem receio de ser interceptado, apesar de ter dentro dos cancelos um chamado Guardião, um computador gigante. Parece que o Procurador-Geral de Justiça, aliás, Procurador-Geral da República, já se livrou da maquineta e
todos têm medo de todos. Agora a Polícia Federal tem medo também de estar sendo grampeada, o feitiço contra o feiticeiro. No fim de tudo, essa legislação vai ser equilibradamente posta nos parâmetros. É terrivelmente triste, o Supremo Tribunal Federal demora um tempão para se manifestar a respeito. Essa crise, esse desenlace acontecido entre o juiz de primeiro grau e o Supremo Tribunal Federal auxilia o apressamento dessa definição. É preciso que o Supremo Tribunal Federal faça editar uma súmula anti-grampo, súmula de definição das possibilidades de grampeamento, súmula de decretação da inconstitucionalidade do espiolhamento eletrônico. Este advogado sempre teve a impressão de que quem manda ou faz o espiolhamento se assemelha ao voyeur, que fica ajoelhado na fechadura do quarto do casal a ver o que acontece lá dentro. E ponto final.